Oh, Sofia, aqui eu gostava de recuar até ao momento em que a Sofia se recorda da sua mãe ter um comportamento dito normal. Isso já foi há quantos anos? Lembra-se? Bastantes. Portanto, os seus pais estiveram emigrados primeiro na Alemanha. Alemanha. E vocês ficaram cá? Eu fui para a Alemanha, meus irmãos ficaram com meus avós. Meus pais estiveram emigrados 10 anos. Depois vieram, mas meus irmãos nunca estiveram na Alemanha. Aliás, eu até nasci na Alemanha, portanto, regressei definitivamente os meus pais. E os seus pais regressaram e, portanto, a sua mãe, quando regressou, ainda voltou ao mercado de trabalho? Sim, a minha mãe sempre trabalhou, sempre trabalhou. Ainda devia ser jovem quando ela regressou, não? Sim. Ainda era jovem. Sim. Portanto, regressou, entrou no mercado de trabalho. E o que é que se recorda dessa altura? Não sei que idade é que tinha. Tinha 10 anos, provavelmente. 10 anos. 10 anos. O que é que a Sofia se recorda dos comportamentos da sua mãe, enquanto mulher? O que é que se recorda? Normal. Uma mãe muito meiga, muito carinhosa com os filhos, muito preocupada com meus irmãos, porque estava em Portugal e ela estava na Alemanha. E eu, na altura, fui com ela porque, como era menina, pronto, meus irmãos ficaram com meus avós. Mas ela estava sempre muito preocupada com meus irmãos. Mas ela muito carinhosa com os filhos. Sempre foi. Sempre foi e basicamente foi ela que nos criou, porque o meu pai era um bocadinho ausente. Era um bocadinho ausente. Sim. Então, ao chegar a Portugal, não se recorda de haver aqui, ou seja, dificuldades nem de integração dela, nem de adaptação? Nada. Perfeitamente normal. Até que idade sua, porque tinha 10 anos quando regressou, Sim. é que a sua mãe foi a mãe que sempre conheceu? 20... Por aí. Por aí? 20. Sim. Já nem se lembra há quantos anos a sua mãe está doente, então? Não me lembro. Só sabe que são há muitos. Que há muitos. Muitos. Primeiros sinais, ou seja, primeira situação em que há aqui a necessidade dela ter um acompanhamento psiquiátrico. Isto foi... porquê? Recorda-se? Eu comecei a notar quando ela, numa conversa normal, começava a dizer coisas sem nexo. Não tinha nexo nenhum. Estávamos a falar de um assunto e ia buscar outro completamente diferente. E uma pessoa dizia, mãe, mas eu estou a falar de uma coisa, não é outra que está a falar. E ela manipulava as conversas. A partir daí comecei-me a perceber que ela tinha alguma coisa. Foi a partir daí. Depois, aliado a essas conversas, ela começou a ter comportamentos não muito próprios. Depois disso foi a agressividade. O que é que são comportamentos não muito próprios? O que é que eram? Por exemplo, estar em casa, fechar as portas todas à chave, colocar fechaduras duplas nas portas, colocar desde galinhas, desde pitos, desde patos dentro de casa. Mas já nessa fase? Ou isso é mais recente? Esta é mais recente. Mas ela... Mas, por exemplo, há uma situação... E não se esqueça do que é que me vai relatar. Sim. Mas quando a sua mãe começa com estes comportamentos que vocês não entendem, como, por exemplo, de repente colocar dupla fechadura numa porta, ela justificava. Ela dizia ao filho, a mãe está a fazer isto porque a mãe ouviu uma história... Não sei, justificava ou simplesmente fazia? Sim, assim, fazia o que ela queria. E não dizia nada nem quê nem porquê? Não, eu chegava à casa e já tinha a porta fechada. Aliás, chegou a uma certa altura que eu própria coloquei uma fechadura no meu quarto e comecei a dormir com a porta fechada porque eu tinha medo que ela me fizesse mal, como fez, fisicamente e verbalmente. Como assim? Agrediu-me várias vezes, fui à declaração de saúde cheio de sangue no braço. Mas bateu-lhe? Sim, várias vezes. Mas porque estava descontrolada? Descontrolada completamente. E a Sofia tentou impedi-la de alguma coisa e foi por isso que ela se voltou? Chamei a polícia várias vezes, mas nunca fizeram nada. Várias vezes. Então, houve agressões físicas e disse-me que verbais também? Sim. Muitas? Sim. Mas isso acontecia com regularidade, Sofia? Sim. É uma situação que eu não desejo a ninguém. Eu acredito, até porque é sua mãe e se não gostasse tanto dela não estava aqui, não é? Certo. Se não a quisesse ajudar também não estava aqui. Mas então é importante perceber estes passos, Sofia, porque nós estamos a falar aqui de uma doença arrastada, de uma doença ou várias, enfim, já vamos tentar perceber, mas arrastada ao longo de muito tempo. Sim.
Quando me diz que começou por notar as conversas estranhas, a troca de coisas que não faziam sentido... Conversas sem nexo. Sem nexo. Ela nessa altura ainda trabalhava? Ela sempre trabalhou. E conseguiu, não sei, conversar alguma vez com alguma colega para perguntar-se como é que ela era no local de trabalho, se também tinha estas coisas? O que é que lhe diziam? Aliás, eu hoje em dia sou amiga de uma colega de trabalho dela, que neste momento não deixou de trabalhar, e diz-me que ela nessa altura fazia a vida negra às colegas, e eu não sabia. Em que sentido? Era má.